essa aula que a gente vai dar uma visão bem básica, bem geral da imunologia, das principais doenças que vocês têm que ficar atentos no consultório, os principais cuidados que vocês têm que tomar, tá? Então, imunologia e doenças infecciosas é o tema da nossa aula. A imunologia é a ciência responsável pelo estudo do sistema imunológico e suas funções. Ela estuda os processos relativos à defesa do organismo contra agentes estranhos e, dessa forma, permite a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças e também de alergias. Então, sempre que vocês escutarem essa palavra, vocês lembram que o sistema imunológico é o sistema de defesa, tá, do organismo. Nossa primeira barreira contra os micro-organismos estranhos é a pele, que impede a entrada nos nossos corpos. Então, a pele é a barreira mecânica contra qualquer micro-organismo. Por isso, a gente vai ver agora aqui, ó, no próximo slide. Os agentes infecciosos penetram no corpo humano através de uma porta de entrada e localizam-se em determinados órgãos até serem eliminados. As principais portas de entrada são as vias digestivas, as vias respiratórias, a pele lesionada e as vias genital e urinária, onde não tem a pele para proteger. No caso da pele lesionada, por exemplo, a camada mais externa da nossa pele é a derme, que é que faz a barreira mecânica contra os agentes infecciosos. Quando a pele está lesionada, queimada, um corte, a derme, ela perde suas características de defesa mecânica do organismo. Então, é por onde a gente pode também ter alguma infecção, alguma doença aí. O primeiro mecanismo de defesa do corpo é a fagocitose, realizada através de células que são capazes de triturar, engolir e digerir os inimigos invasores. Então, o que acontece? O organismo ele detecta um corpo estranho, envolve a partícula estranha, englobam e depois ela vai ser digerida. Esse processo de digestão chama fagocitose. A fagocitose provoca sinais inflamatórios, dor, calor, rubor e edema, que são, na verdade, importantes mecanismos de defesa. Essa proteção do organismo é conhecida como imunidade natural ou inespecífica. Então, sempre que a gente sofre algum dano, corte, machuca, sempre tem esses sinais que são sinais da inflamação. Quando tem inflamação, quer dizer que o nosso organismo está sofrendo um processo de defesa. Então, quais são os sinais da inflamação? A dor, o calor, o rubor, fica avermelhado, e o edema, que é um inchaço, tá? Esses sinais que provocam inflamação, eles são conhecidos como imunidade natural ou inespecífica. A gente já nasce com essa propriedade no organismo, tá? Então, quando o nosso sistema imune não está debilitado, ele sofre esse processo de imunidade natural, tá? Que vai combater um corpo estranho. E aí os sinais são a inflamação. Dor, calor, rubor e edema. Se a imunidade natural não for suficiente, são acionados outros mecanismos imunológicos para criar defesa específica contra o micro-organismo invasor através dos anticorpos. Então a gente vai ver aí agora como é que a gente pode reagir. O sistema imunológico baseia nas relações antígeno-anticorpo. O que é o antígeno? É o corpo ou a substância estranha. E o anticorpo, eles fazem a defesa do corpo. Então, vocês lembram sempre, anticorpo estranho, como se fosse. Ele vai combater aquele micro-organismo estranho que está, ou vírus, ou uma bactéria, um protozoário que está tentando causar alguma infecção no nosso corpo. Os principais agentes infecciosos são vírus, bactérias, fungos e protozoários. Então, a gente tem aí a imagem do vírus, da bactéria, os fungos, né, no caso aí a micose,
e dos protozoários. Tá? Esse é o barbeiro, todo mundo já ouviu falar na doença de Chagas, né? Ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e esse protozoário ele se hospeda no barbeiro, que é o inseto transmissor da doença de Chagas. Então, quando a gente é picado pelo barbeiro, que está infectado pelo protozoário, a gente vai ser infectado pela doença de Chagas. O objetivo da imunização é a prevenção de doenças. Imunizar significa desenvolver anticorpos para uma determinada doença e, dessa forma, preveni-la. Pode ser ativa ou passiva. Na imunização ativa, é o nosso próprio organismo que produz os anticorpos para sua defesa. É o que ocorre com a vacina. E na imunização passiva, é necessária a utilização de anticorpos já prontos, que são encontrados nos soros. Então, quando a nossa imunidade natural não consegue combater um corpo estranho, a gente usa um outro tipo de imunização, que é a ativa ou a passiva. A ativa através da vacinação. Então, a vacinação ela é feita quando a gente ainda não está com a doença, mas a gente quer prevenir a doença. Tá? A gente vai explicar melhor no próximo slide. E o soro, ele é usado, no caso a imunização passiva, ele é usado quando a gente precisa de um processo de defesa mais rápido. Tá? Por exemplo, quando a gente é picado por uma cobra, a gente não tem tempo do nosso corpo desenvolver o mecanismo de defesa. A gente precisa já do soro pronto para ocorrer essa defesa e o sistema imune agir contra o anticorpo. Então, no caso, as vacinas são substâncias produzidas com bactérias ou vírus causadores de doenças. Esses micro-organismos podem estar mortos ou atenuados, ou seja, tratados de modo que não causem a doença. Algumas vacinas são aplicadas em várias doses em nosso organismo. Então, como que as vacinas elas são produzidas? Uma pessoa que teve rubéola, por exemplo, o plasma dela, através do plasma dela, a gente consegue o vírus atenuado ou morto. Tá? Que significa isso? Ele não vai causar a doença em quem receber a vacina, mas ele vai fazer o organismo produzir os anticorpos que vão, mais tarde, se você contrair a rubéola, ele vai ser capaz, ele já tem os anticorpos que vão defender contra o vírus da rubéola. Tá? E o soro é o produto farmacológico constituído de anticorpos, obtidos a partir de animais imunizados. O soro antirrábico, o antiescorpiônico, o antiaracnídeo. Então, por exemplo, você foi picado por uma cobra, você não vai ter você precisa de uma resposta mais rápida, urgente do organismo, né? Senão tem veneno que às vezes faz efeito em horas, em minutos, em segundos. Então, a gente precisa de uma defesa mais rápida. O soro, ele já vai vir com os anticorpos prontos. Então, o efeito dele vai ser na hora. A vacina não, ele vai vir com antígeno. A vacina vai vir com antígeno, que vai fazer o nosso corpo produzir os anticorpos contra aqueles antígenos. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Não? Então, as vacinas podem ser administradas pela via oral, né, a gotinha, intramuscular, subcutânea e intradérmica. A subcutânea é a mais superficial, embaixo da pele mesmo. O Brasil é destaque mundial na fabricação de substâncias imunobiológicas que abastecem o sistema público de saúde e são exportados para mais de 70 países. O cidadão tem que estar atento às campanhas e ao calendário de vacinação, que corresponde ao conjunto de vacinas prioritárias para o país. Todas elas são disponibilizadas gratuitamente nos postos da rede pública. Gente, principalmente a gente que trabalha o tempo todo com o paciente, contato íntimo com o paciente, assim, íntimo que eu falo assim, o tempo todo em ambiente fechado, tá? É muito importante estar atento às campanhas de vacinação. Gripe, sarampo, rubéola, hepatite, que é muito comum contrair no consultório odontológico, tá? Através da saliva infectada do paciente.
Então, a hepatite são 3 doses. Alguém já tomou a vacina? Quem trabalha? Hepatite B são 3 doses, tá? Tem que tomar, é muito importante. E, na minha opinião, eu acho a hepatite mais perigosa da gente contrair do que a AIDS. Essas vacinas são gratuitas, principalmente para a gente que trabalha na área da saúde. A hepatite, ela não tem campanha, tá? A hepatite B a gente pode vacinar a qualquer momento. Vocês vão no postinho de saúde e procuram saber, olha, eu trabalho na área de saúde, eu preciso vacinar, porque são 3 doses. E você só está imune depois da 3ª dose, totalmente imune. Não adianta falar, tomei a primeira dose, não está imunizado. São 4 os calendários de vacinação, voltados para os públicos específicos: criança, adolescente, adulto e idoso e população indígena. Vocês podem ver também que sempre que tem campanha de vacinação, sempre eles priorizam a área da saúde também, viu, gente? Então, fica atento. Agora nós vamos falar um pouco sobre alergia. A alergia ou reação de hipersensibilidade é uma resposta imunológica exagerada, que se desenvolve após a exposição ao determinado antígeno e ocorre em indivíduos suscetíveis, geneticamente e previamente sensibilizados. Os principais agentes que provocam alergia ou hipersensibilidade são os ácaros e baratas, mofo, no caso os fungos, pele e pelos de animais, gatos e cães, esporos de fungos e pólen de flores, alimentos, leite de vaca, ovos, soja, peixes e frutos do mar, nozes e amendoim e medicamentos. Tem muita gente também que tem hipersensibilidade a alguns componentes da anestesia. É muito importante perguntar isso, viu, gente? Alergia, medicamento, se já teve alguma reação à anestesia local, tá? Se tem alergia a algum alimento, porque às vezes chega com algum sintoma e a gente precisa saber se ele tem alguma alergia. Então, deu para entender o que é alergia? É a resposta exagerada do sistema imune, tá? Exacerbada, ela é maior do que ela deveria ser. O choque anafilático ou anafilaxia afeta o corpo todo. A manifestação mais grave provoca inchaço e obstrução de vias aéreas superiores ou hipotensão, que pode ser fatal. A menos que o indivíduo receba o tratamento de emergência prontamente, uma injeção intravenosa de adrenalina e oxigênio por meio de uma máscara. Então, o que é o choque anafilático? É a reação de hipersensibilidade, é a alergia, só que muito mais exacerbada e muito mais rápido. Tanto que a gente tem que agir rapidamente, porque senão ele pode até matar, tá? E em casos, por exemplo, cirurgiões dentistas que mexem com bucomaxilo, implantodontistas que fazem cirurgias maiores, é muito importante ter essa adrenalina intravenosa e aquela bala de oxigênio. Costuma muito em altas doses de anestesia, né? No caso de uma cirurgia grande, pessoa que tem alergia às vezes não sabe, tomou um pouquinho só de anestesia, num procedimento mais curto ou mais simples, e quando a pessoa não sabe, pode ter uma reação, um choque anafilático, no caso de uma cirurgia maior. Então, é muito importante também estar preparado para isso. Claro que o dentista que vai fazer os primeiros socorros, mas que vocês puderem auxiliar, vale muito. Uma infecção pode ser transmitida por via aérea, pela água, pelos alimentos, por contato pele a pele, pela transmissão através de outros animais e por contato sexual. Se caracterizam pelo surgimento de sintomas como febre, mal-estar geral, dor de cabeça, erupções na pele, espirros, dores de garganta, tosse e decadência do estado físico. As que a gente tem mais que ficar atenta aí são as doenças infecciosas que são transmitidas pela via aérea, tá? Porque é o que a gente está tendo contato o tempo todo do paciente, saliva, respiração, tá? A equipe odontológica pode contrair desde um resfriado comum até formas agressivas de doenças como tuberculose, pneumonia, herpes, hepatite e AIDS.
Outras doenças infecto-contagiosas de interesse para a odontologia são a rubéola e o sarampo, transmitidas por meio de secreções nasofaríngeas. A conjuntivite, pelo contato direto com pessoas contaminadas, a gripe ou influenza e a candidíase. As medidas para prevenção são as imunizações, né? A influenza, a hepatite B, a tuberculose, a difteria, o tétano, a rubéola, o sarampo, a meningite e a parotidite virótica, que é a cachumba, tá? Todas elas têm vacina para elas, né? Outra medida de prevenção, utilização adequada de EPI. Luvas, máscaras, protetores oculares, roupas de proteção, sapatos descartáveis, touca ou gorro. Às vezes, a gente vê muito auxiliar sem o óculos de proteção, e é um dos mais importantes também. No caso, se o dentista está atendendo um paciente que tem hepatite B, você está ali sugando, na hora que o dentista jogar o arzinho ou jogar a água, se voar um pouquinho de saliva no olho, você pode ter contraído a hepatite B, tá? Outras medidas para prevenção: desinfecção dos equipamentos, superfícies e moldagens, esterilização do instrumental, né? Não tem nem o que falar, tem que usar o material, o instrumental estéril, lavagem adequada das mãos, tá? A desinfecção dos equipamentos, até uma simples micose, tá? Ela pode ser, a gente pode evitar de pegar de um paciente para o outro, ou até a gente mesmo, tá? Com a desinfecção dos equipamentos. Então, agora a gente vai dar uma passada rápida pelas principais doenças que a gente pode contrair num consultório odontológico. A primeira delas é a tuberculose. Ela é causada pelo bacilo de Koch, que afeta principalmente os pulmões. A transmissão é direta. Ocorre de pessoa para pessoa via gotículas de saliva, contendo um agente infeccioso, sendo maior o risco de transmissão durante contatos prolongados em ambientes fechados e com pouca ventilação, que é onde a gente trabalha. Tá? Às vezes está num consultório fechado, o profissional, né, o cirurgião dentista, o paciente e o auxiliar. Às vezes por horas, 1 hora, 2 horas de procedimento, e o paciente tem tuberculose, tosse, é muito comum também, tá? Assim, a tuberculose é uma doença que ela já está bem erradicada, né? O índice dela diminuiu bastante, mas é muito comum no consultório, se o paciente pegar, o índice de transmissão é muito alto, se o paciente tiver tuberculose. Alguns pacientes podem não apresentar os sintomas, ou estes podem ser ignorados por serem parecidos com os de uma gripe. Os sintomas são tosse seca e contínua, sudorese noturna, cansaço excessivo, palidez, falta de apetite e rouquidão, dificuldade na respiração, eliminação de sangue e acúmulo de pus na pleura pulmonar, em casos mais graves. Então, às vezes o paciente ele só sabe que ele está com tuberculose na hora que ele está no estágio mais grave, que ele começa a tossir sangue, tá? Acumula pus no pulmão, já está bem infeccionado, tá? Às vezes a tuberculose é bem confundida com uma simples gripe, os sintomas são bem parecidos. No caso, se você está com uma infecção no pulmão, já pode ser tuberculose? A aluna perguntou se a tuberculose mata e se a infecção do pulmão é indício de, uma simples infecção no pulmão é indício de tuberculose. Depende, você tem que associar os sintomas todos, né? E, às vezes precisa fazer um exame mais detalhado, não significa uma infecção no pulmão, não significa só tuberculose, pode ser uma pneumonia, tá? Oi? Pode matar. Principalmente por isso, antigamente vocês já devem ter ouvido falar, muitas pessoas morreram por tuberculose. Por quê? Contraíam tuberculose, achavam que estava com um simples resfriado, uma gripe, e aí quando já viu, já está no estágio mais avançado da doença. Tá? Hoje a gente tem muitos recursos, mas antigamente não existia. Então, antigamente o índice de morte era maior. Tá?
Respondi isso, pergunta? São os sintomas da tuberculose na cavidade oral. Na cavidade oral são pouco comuns as manifestações, mas quando ocorrem, são lesões ulceradas, irregulares, profundas e com exudato amarelado, podendo atingir a língua, gengiva ou palato. Então, vocês estão vendo ali, ó, elas têm a forma bem irregular, tá? E às vezes elas podem ter um pouquinho de pus, tá? Então, gente, sempre que tiver uma lesão na boca, vocês não podem falar, isso é tuberculose, ou então isso é indicativo de cândida, porque uma mesma lesão, uma mesma doenças diferentes podem ter a lesão com as mesmas características. Então, às vezes é preciso um exame complementar, tá? Vamos supor, se você tem uma lesão desse tipo, você já pode contar com tuberculose, mas não certo. Tem que sempre fazer um exame complementar, tá? O tratamento é feito à base de antibióticos, com duração de aproximadamente 6 meses. É imprescindível que este não seja interrompido, fato que pode ocorrer principalmente devido aos efeitos colaterais, tais como enjoos, vômitos, indisposição e mal-estar geral. As medicações são distribuídas gratuitamente pelo sistema de saúde, através dos postos municipais de atendimento. Pneumonia é uma infecção pulmonar comum causada por diversos tipos de vírus, bactérias ou fungos, sendo a bacteriana mais grave. Os sintomas mais comuns são a tosse, podendo ser expelido um muco, febre, tremores, deficiência, confusão, especialmente em pessoas idosas, transpiração em excesso, pele fria e úmida, dor de cabeça, perda de apetite, pouca energia e cansaço e dor no peito aguda. A pneumonia também a gente tem que ficar sempre atenta, porque pela tosse, espirro, tá? Até tá no mesmo ambiente que uma pessoa que tem pneumonia, tá respirando o mesmo ar, ambiente muito fechado, você pode pegar pneumonia. Herpes. Existem 2 grupos do vírus da herpes simples. O vírus da herpes simples tipo 1, que é o HSV1, normalmente é associado a infecções dos lábios, da boca e da face. Quem já teve herpes, gente? Ninguém? Eu tinha muito quando era criança, essa de fora da boca. Uhum. É a mais comum, tá? A herpes tipo 1. Ela... Desses aspectos, elas começam com bolhas, né? Lesões bolhosas, depois elas coçam muito no início, depois elas estouram e viram esses machucadinhos assim. Herpes tipo 1 é o vírus mais comum de herpes simples e muitas pessoas desenvolvem na infância, que é onde o sistema imune está mais debilitado. A criança ainda não desenvolveu completamente o sistema imune. Frequentemente causa feridas ou lesões, né, no caso, no interior da boca, como aftas ou infecções no olho. É transmitido através do contato com a lesão em erupção ou com a saliva infectada. Na vida adulta, cerca de 30% a 90% das pessoas já têm anticorpos contra o HSV1, porque elas já estão contaminadas com esse vírus. Tá? Então, é o que eu falei, elas podem desenvolver ou não, depende do sistema imune delas. A herpes tipo 2, o vírus da herpes simples tipo 2, ou HSV2, normalmente é transmitido sexualmente. Os sintomas incluem úlceras ou feridas genitais. Entretanto, algumas pessoas com HSV2 não apresentam sintomas. Tá? Então, o tipo 1 é o mais simples, que a gente já viu. Os principais sintomas são lesões na boca, próximo aos olhos, tá? E a herpes tipo 2 ela é transmitida sexualmente. Isso aí é muito importante, gente. Uma infecção no dedo, chamada de panarício herpético, é outra forma de infecção do HSV. Geralmente atinge trabalhadores na área de saúde que foram expostos à saliva durante os procedimentos. Então, gente, às vezes nem o contato direto com a saliva do paciente, às vezes
o dentista fez uma moldagem, na hora de vazar o gesso ainda fica um pouquinho de saliva ali naquele molde. Então não deixem de usar a luva e os equipamentos de proteção individual, tá? Essa aí é a imagem do panariz herpético. É possível que o vírus da herpes seja transmitido mesmo quando não há sintomas ou feridas visíveis, né, através da saliva. O HSV nunca é eliminado do organismo, mas permanece adormecido e pode ser ativado causando sintomas, tá? No caso, a gente vai falar agora. Quando a queda do sistema imunológico, alterações hormonais, estresse, radiação solar, dentre outros, podem levar ao retorno das manifestações em quem contraiu a doença. O tratamento é paliativo. O que significa um tratamento paliativo? A gente não cura a doença, a gente apenas ameniza os sintomas, tá? Então, as pessoas sempre falam, né, a pomada todo mundo usa os Zovirax, né, as pomadas para herpes. Que a gente vê na clínica que o estágio da herpes que é mais efetivamente a pomada atua é no estágio em que ainda está com bolha, tá? Depois que ela estoura, ela já vai começar, é o processo dela de cicatrização, ela já vai formar casquinha e aí a pomada já não adianta tanto. No meu caso, que eu já dei essa herpes na infância, então, uma hora para outra ela pode voltar. Sim. Pergunta da aluna, ela já deu herpes na infância e está perguntando se de uma hora para outra pode voltar. Pode sim, igual eu te falei. Às vezes, numa situação de estresse, tá? Numa situação de calor intenso, se o sistema imune estiver debilitado, ele pode voltar sim, tá? Então, agora a gente vai falar da hepatite. A hepatite é a inflamação do fígado. Pode ser causado por vírus, uso de alguns remédios, álcool e outras drogas. São doenças silenciosas que nem sempre apresentam sintomas, mas quando aparecem podem ser cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Então, gente, essa é a principal... O mal da hepatite é isso, porque os sintomas demoram a aparecer e nem sempre eles aparecem. Então, às vezes, quando a pessoa descobre que está com hepatite, ela já está a doença já está bem avançada, tá? No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C. Existem ainda os vírus D e E. Milhões de pessoas no Brasil são portadoras de vírus B ou C e não sabem. Elas correm o risco de as doenças evoluírem, tornarem-se crônicas e causarem danos mais graves ao fígado, como cirrose e câncer. Na odontologia, a hepatite B é de maior interesse. Então, a hepatite A é a forma mais branda, tá? É aquela que a pessoa fica amarelada, tá? Pode ser causada por alimentação, medicamento, tá? Porque todos eles são metabolizados no fígado. Então, às vezes, a pessoa está tomando um medicamento muito forte, que está associado a um outro tipo de medicamento. Às vezes, a pessoa bebe muito, tá? E tudo isso pode causar a hepatite. A hepatite B é a que a gente precisa ficar mais preocupada na clínica odontológica, porque ela é a que eu falei que é transmitida pela saliva. E a hepatite C, essa vacinação, gente, contra a hepatite, ela é eficaz apenas contra a hepatite B, tá? E a hepatite C, ela é transmitida sexualmente. Você ia perguntar? Eu tomei a segunda dose. Com a segunda dose, não corre risco ainda de pegar? Corre. Nesse período até chegar à terceira? Você só tá... Ela perguntou se ela tomou a segunda dose da vacina de hepatite, se ela já está imunizada ou se ela corre risco de pegar. Ela, como eu falei no início da aula, ela só está totalmente imunizada a partir da terceira dose, tá? O vírus que causa a hepatite B, o VHB, pode ser transmitido pela saliva. O vírus é resistente, chegando a sobreviver 7 dias em ambiente externo em condições normais. Por isso que o índice de contaminação é muito alto da hepatite, tá, gente?
Os sintomas iniciais são mal-estar, dores articulares e fadiga, mas depois pode evoluir para dor local, icterícia, né? A pessoa fica amarelada, náuseas e falta de apetite. Os sintomas, geralmente, às vezes, a gente não sabe que está com hepatite, né? Então, ela pode evoluir para cirrose e até câncer, tá? Por isso a gravidade da hepatite. AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. É uma doença que causa danos severos ao sistema imunológico. Começa com a infecção pelo HIV e as pessoas que são infectadas podem não ter sintomas por 10 anos ou mais, mas ainda assim podem transmitir a infecção para outros durante esse período, sem sintomas da doença. Se a infecção não é detectada e tratada, o sistema imunológico gradativamente se debilita e a AIDS se desenvolve. Os sintomas são resultado de infecções que normalmente não se desenvolvem em pessoas com um sistema imunológico saudável. Uma simples gripe pode levar a óbito. No início da infecção pelo HIV, o organismo pode não produzir sintomas. Algumas pessoas, entretanto, apresentam sintomas similares à gripe, como febre, exantema, que são manchas avermelhadas na pele, dor de garganta e linfonodos inchados, principalmente na região do pescoço, virilha, tá? Normalmente de 2 a 4 semanas depois de contrair o vírus. Algumas pessoas com infecção por HIV se mantêm sem sintomas durante anos, entre a exposição ao vírus e ao desenvolvimento da doença. Atualmente não existe cura para a AIDS, contudo existe uma série de tratamentos disponíveis que podem ajudar a manter os sintomas controlados e melhorar a qualidade de vida das pessoas que já desenvolveram sintomas. A terapia antirretroviral tem se mostrado muito eficaz. Então, gente, com certeza já ouviram falar, a AIDS é uma questão muito polêmica. Ela não tem... o que mata, geralmente, não é a AIDS. É o que são as doenças como a AIDS, ela debilita o sistema imune, tá? Então, até falo no slide, uma simples gripe pode levar a óbito, tá? Então, o que mata não é a AIDS, são as doenças que a gente chama de oportunistas, tá? Pela minha pouca experiência clínica, pouquíssimos pacientes, mesmo sabendo que tem o vírus da AIDS, contam na hora da anamnese que tem o vírus da AIDS, tá? Então, é muito importante, mais uma vez, o uso dos equipamentos de proteção individual, tá? Principalmente, às vezes, a gente vê lavando material sem luva, né? Às vezes pode... Não é seu caso, não. Às vezes pode, até a sonda, furar o dedo, tá? Material de cirurgia, fórceps, agulha, tá? Gente, toma cuidado. Se estiver lavando material, cortou, fez um furinho, saiu sangue, para na hora, tá? E procura um posto de saúde, um hospital. Por quê? Por mais que a pessoa... Às vezes a gente não sabe, a pessoa tem o vírus da AIDS. Às vezes ela mesma não sabe, tá? Então, às vezes você pode conseguir combater tomando coquetel. Então, as manifestações orais da AIDS são a candidíase, a herpes, as doenças periodontais, linfomas, faringite crônica, sarcoma de Kaposi e leucoplasias. Eu vou explicar cada um, tá, gente? Mas só queria salientar ali as doenças periodontais. Geralmente, o paciente que tem o vírus HIV, ele tem muita doença periodontal. Geralmente, a gengiva muito inflamada, você vai fazer um procedimento de raspagem, uma limpeza simples, sangra demais. Então, é mais um motivo para se proteger mesmo, tá? Porque através do sangue ocorre a contaminação. Então, todas essas manifestações orais podem sugerir que o indivíduo está com AIDS. Não, pode ser que ele desenvolva uma candidíase e não tenha AIDS, mas pode ser que seja um sintoma, uma forma aí de saber que ele está com AIDS, tá? O herpes a gente já falou, as doenças periodontais vocês já têm mais ou menos
já sabem mais ou menos o que é. A candidíase, tá? Vou passar depois a gravura. Linfomas, faringite crônica. O sarcoma de Kaposi, ele é um tumor maligno que atinge o sistema linfático, tá, gente? Então, ele é muito agressivo mesmo, porque o sistema linfático ele é responsável pela circulação do corpo inteiro. Então, às vezes, o vírus que cai no sistema linfático, ele pode ir para o corpo inteiro. É uma forma muito agressiva, é um câncer muito agressivo. E uma das manifestações orais são manchas arroxeadas, tá, com bordas irregulares na boca. Essas manchas arroxeadas na boca, no palato, na língua, na bochecha, pode significar sarcoma de Kaposi. E as leucoplasias são manchas esbranquiçadas na boca também. Pode aparecer no palato, na língua e na bochecha. Geralmente, o tipo de leucoplasia associada à AIDS é a leucoplasia pilosa. Ela aparece nas bordas laterais da língua. São manchas esbranquiçadas que aparecem nas bordas laterais da língua. Como que diferencia a leucoplasia da candidíase? Porque a candidíase também são manchas esbranquiçadas, tá? Nessas regiões também da boca. Só que a candidíase, se você raspa, passa uma espátula em cima da lesão, ela sangra, tá? E a leucoplasia, ela é bem aderida à mucosa, tá? Você raspa, você vê que não sai nada, ela é bem grudada, tá? Principalmente na borda lateral da língua. Então aí, ó, as manchas arroxeadas podem ser planas ou elevadas, tá? Podem ser manifestações orais do sarcoma de Kaposi e indicar que o indivíduo pode ser HIV positivo. A rubéola, ela é causada pelo togavírus. As características mais marcantes são as manchas vermelhas que aparecem primeiro na face e atrás da orelha e depois se espalham pelo corpo inteiro. O contágio acontece pelas vias respiratórias, com aspiração de gotículas de saliva ou secreção nasal. Então, gente, apareceu um paciente com rubéola. Eu, por exemplo, nunca tive rubéola. Se aparecer um paciente com rubéola no organismo, eu estou muito propícia a contrair a rubéola, tá? Pacientes grávidas, às vezes, geralmente tem um paciente no consultório que está com rubéola e na consulta próxima tem uma grávida esperando. É claro que na entrada, né, de um paciente e de outro não vai haver o contágio, mas se for uma clínica, por exemplo, que tem vários consultórios, várias cadeiras no mesmo consultório, pode ser que pegue, tá? Então, é uma doença também que a gente tem que ficar de olho aberto aí no consultório. A rubéola transmitida da mãe para o feto, a rubéola congênita, é a forma mais grave da doença, porque pode provocar malformações como surdez e problemas visuais na criança. O período de incubação do vírus é de aproximadamente 15 dias e os sintomas são parecidos com os da gripe: dor de cabeça, dor a engolir, dores no corpo, articulações e músculos, coriza, ínguas, febre e exantemas, que são as manchas avermelhadas. Então, às vezes, você já contraiu a rubéola, mas ela demora 15 dias para manifestar os sintomas. Então, aí, a imagem de uma criança com rubéola. A criança que nasce com rubéola pode transmitir o vírus por até 1 ano. Tá? Então, às vezes, ela já se curou da doença, mas ela ainda pode transmitir o vírus. É a forma mais agressiva da doença, tá? Que é a rubéola congênita. Por isso, devem ser mantidas afastadas de outras crianças e de gestantes. Sarampo é uma doença altamente contagiosa. Geralmente, os sintomas começam de 8 a 12 dias após a exposição ao vírus, período de incubação. Os sintomas principais são febre, sensibilidade à luz, fotofobia, dor muscular, erupções na pele, coceira, conjuntivite, coriza,
dor de garganta e manchas brancas no interior da boca, que são as manchas de Koplik. São essas manchinhas branquinhas aqui, geralmente dá na bochecha, tá? Gente, quem já teve o sarampo ou a rubéola, não que tenha que ficar totalmente despreocupado, mas a chance de contrair novamente é muito pequena, tá? Mas quem não teve, mesmo tendo tomado a vacina, tem que ficar atento, evitar ao máximo contato com o paciente que chegar no consultório. Então, mesmo tendo tomado a vacina, você pode contrair? Pode. A chance não diminui nada. Ela perguntou se a vacina diminui a chance de contrair a doença. Ela não diminui, porque a vacina, foi o que a gente explicou no início da aula, a gente vai introduzir antígenos no seu corpo, tá? Que vão fazer o sistema imune produzir anticorpos que vão combater aqueles antígenos. Então, o que quer dizer? Que quando você contrair a doença, o seu corpo já vai ter os anticorpos para combater, tá? Pode ser que às vezes, se o seu sistema imune estiver muito debilitado, a doença pode manifestar, tá? Os anticorpos podem não conseguir combater toda a doença. Então, ela pode manifestar. Claro que diminui muito a porcentagem, mas não quer dizer que você nunca vai ter a doença, tá? Não é o caso, por exemplo, de quando você já contraiu a rubéola. A chance de você contrair de novo é muito menor do que de quando você toma vacina. Por quê? Já cria resistência do organismo, tá? O próprio organismo já combateu aquela doença uma vez, tá bom? Conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, membrana transparente e fina que reveste a parte da frente do globo ocular, o branco dos olhos e o interior das pálpebras. Pode durar de 1 semana a 15 dias e não costuma deixar sequelas. Pode ser causada por reações alérgicas à poluição, fumaça, cloro de piscinas, produtos de limpeza ou de maquiagem. Também pode ser causada por vírus ou bactérias. Nesses casos, ela é contagiosa e pode ser transmitida pelo contato direto com as mãos, com a secreção ou com objetos contaminados. Então, gente, parece uma doença simples, mas ela é também altamente contagiosa. Eu lembro quando eu fazia faculdade, o professor, se algum paciente aparecesse com conjuntivite ou se a gente chegasse na clínica com conjuntivite, a gente tinha que cancelar o atendimento, tá? Porque às vezes ela não transmite pelo ar, mas transmite pelo contato. Às vezes é uma região muito próxima, às vezes você encosta ali no olho sem querer, encosta no paciente ou vice-versa. Os sintomas são olhos vermelhos e lacrimejantes, pálpebras inchadas, coceira, fotofobia, dor ao olhar para a luz, visão borrada e pálpebras grudadas quando a pessoa acorda. Tá tão cheio de remela no olho que a pessoa fica com dificuldade de abrir, gruda mesmo o olho. Não sei se alguém já teve conjuntivite aqui. Para a conjuntivite viral, não existem medicamentos específicos. Na conjuntivite bacteriana, a indicação são colírios antibióticos. Geralmente, na conjuntivite viral, é o tratamento paliativo mesmo, tá? Controlar os sintomas mesmo. Cuidados especiais com a higiene ajudam a controlar o contágio e a evolução da doença. Então, às vezes, pegou no olho, lava a mão. Porque, às vezes, um objeto que você pega e outra pessoa pega, ela pode contrair, tá? Gripe ou influenza. É uma doença infecciosa aguda, causada pelo vírus influenza, transmissível de uma pessoa para outra por via respiratória, através da tosse ou do espirro. A penetração do vírus no organismo ocorre através da mucosa do nariz ou da garganta, e a aglomeração de pessoas em ambientes fechados facilita a disseminação. O resfriado comum não deve ser confundido com a gripe. Em geral, produz coriza intensa e não é acompanhado de febre ou causa febre baixa. Candidíase é uma infecção por fungos chamado Cândida.
Uma pequena quantidade desses fungos vive na sua boca a maior parte do tempo. Geralmente, ela vive normalmente na boca. Quando o sistema imunológico está enfraquecido, o fungo pode crescer, provocando feridas na boca e na língua. A gente já tem o fungo na boca, né, como várias outras bactérias. Quando o nosso sistema imune está debilitado, a gente pode desenvolver os sintomas e sinais da candidíase. Fatores que podem aumentar as chances de contrair candidíase. Medicamentos, queda no sistema imunológico. A candidíase é comum em bebês. Ela não é considerada normal a menos que dure mais do que 2 semanas. Frequentemente, o tratamento para candidíase não é necessário e geralmente desaparece por conta própria em até 2 semanas. Às vezes, é necessário o uso de antifúngico, tá? A gente vai ver agora no próximo slide. A candidíase aparece como lesões aveludadas e esbranquiçadas na boca e na língua. Sob esse material esbranquiçado, há tecido vermelho que pode sangrar facilmente. As lesões podem aumentar lentamente em número e tamanho. No tratamento são utilizados enxaguatório bucal antifúngico, anistatina, ou pastilhas de clotrimazol durante 5 a 10 dias, tá? Então, você vê que não é nada de mal. Às vezes, muitas pessoas associam a candidíase como uma doença sexualmente transmissível. E na boca, nem sempre é assim, tá? A gente vê aí algumas, principalmente na língua, você pegar uma espátula e raspar, ou mesmo passar o dente, sangra muito facilmente, tá? Essa é uma das principais diferenças da leucoplasia, porque a leucoplasia também aparece como manchas esbranquiçadas, mas a leucoplasia ela é aderida, ela é bem mais durinha do que a candidíase, as lesões da candidíase. Bom, gente, é isso. Espero que tenha dado para vocês terem uma visão geral, tá? Espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas. Muito obrigada.